Olá, bom dia a todos. Vamos lá para mais uma aula de língua portuguesa nas turmas 600 e 601. Pessoal, e aí? Como é que foram a semana? Fizeram as atividades? Todos fizeram? Estão lembrados quais foram as atividades que eu solicitei? Vamos lá, quero ver quem lembra. Onde nós paramos? Oi, tio. Oi? A gente parou na 12. A gente vai fazer a 12 e a 14, que eu tinha mandado no grupo. Nós paramos na questão 13, não foi? A gente já terminou, agora a gente vai para a 12. Isso. Nós terminamos a correção. Ô, professora, não pode ser, eu não... A gente terminou a 11, tia. A sua última aula foi semana passada? A minha última aula foi sexta-feira. Fizemos a correção de alguns exercícios da apostila de setembro, Nicolas. Você não participou de sexta-feira? Deixa eu ver aqui uma... Acho que do horário da segunda aula eu já estava me arrumando. A sexta-feira, as minhas aulas são as duas últimas. Não, é a última, né? No caso, 600, 601 é de 10h15 a 11h15. Aí já estava sem bateria? Não é nem bateria, que eu tinha um exame mesmo. Oi? Eu tinha um exame que eu tinha que fazer. Aí eu tava me arrumando no horário da segunda aula. No horário da terceira, no intervalo eu fui. Ah, entendi. Seu microfone tá muito baixinho. Quase não consigo te ouvir. Baixo mesmo. Ah, tá. Então, olha só. Eu vou... quem não estava presente na aula de sexta-feira, né? Estávamos corrigindo a atividade que falava da tirinha. Vou fazer aqui o compartilhamento, tá bom? E solicitei que vocês fizessem o restante das atividades. Quem não fez, eu vou deixar alguns minutinhos, tá? Para que vocês façam antes da correção. Eu preciso que vocês tentem fazer as atividades. Ô, tia, você pediu pra gente fazer a 11 e a 14. A 11 a 14, né? Da 11 a 14? Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu tinha mandado no grupo, eu vi, velho. Só um minutinho. Até a número 14, não foi? Aí, da 12 a 14, foi. Bom, então vamos lá. Vou compartilhar a tela aqui. Atividade, essa aqui, né? No caso... Professora? Oi? Parece uma vampira, professora. Você é muito branca. Ela foi me ver, cara. Eu sou branco aqui, eu não sei no sol faz um tempão. Tipo Tá assim. falando no cara que a luz bate na cara dele, parece que ele tá virando o sol ali. É a luz, né? Não pega o sol, muito tempo sem pegar sol, aí já viu. Olha a tua câmera, a luz bate em você, tu reflete branco. Pessoal, olha só. Eu solicitei que vocês fizessem da questão 12 a questão 14 e fizessem a leitura sobre o conteúdo de período, né? Vocês fizeram? O iniciozinho aqui desse conteúdo, período e classificação do período. Ô, tia, eu não digo que tá certo, eu digo que eu tentei. Tá. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou novamente, tá? Terminar a correção, fazer, né? Recapitular aqui a correção das questões 12 a 14 e já vamos iniciar a leitura
desse conteúdo sobre o período e a classificação dele, tá bom? Então, vamos lá. A tirinha que está apresentada aí, ela possui aí 2 quadrinhos, né? No primeiro, temos aí a seguinte frase. Já engessei seus braços e pernas. Agora uma notícia ruim. Qual, doutor? Vai coçar. Aí eu solicitei que vocês, o quê? Ó, nessa tira, na questão 12, nessa tira temos exemplos de frases sem verbo e de orações. Indique-as. Então, vocês deveriam o quê? Separar as orações e as frases. Quais foram as frases? Quem lembra? Temos 2 frases aí. Qual seria a primeira? Eu tô indo aqui pra... Lembrando que a frase não possui verbo, tá bom? Ela tem sentido completo, mas ela não possui verbo. Frase nominal. Frase verbal é a oração. Agora uma notícia ruim. Agora, uma notícia ruim, tá? É a frase. E a outra, qual seria? Qual doutor? Qual doutor? Muito bem. E agora vamos ver as 2 orações. Qual é a primeira oração que possui um verbo? Seus braços e pernas. Isso, já engessei seus braços e pernas. E a outra? Vai coçar. Temos aí uma locução verbal, né? Com o verbo auxiliar e o verbo principal, tá? Vai é o verbo ir, né? Muito bem. Então, ficou assim. As 2 frases. Agora, uma notícia ruim. E qual, doutor? E as 2 orações. Já engessei seus braços e pernas e vai coçar. Pessoal, olha só. Prestem atenção na hora de que vocês... Bom dia, Davi, tudo bem? Bom dia, professora. Bom dia. Eu estou fazendo aqui novamente, né? Recapitulando aqui a correção das questões de 12 a 14, tá, Davi? Então, vocês precisam só prestar atenção quando vocês retirarem, tá? A frase lá do texto, seja ele qual for, precisa respeitar as pontuações. Se tem ponto de interrogação, é para colocar. Se vocês quiserem retirar do texto e colocar aspas, inicia com aspas e termina com aspas, ok? Vocês estão retirando, então, o trecho do texto. Então, precisa ser colocado uma aspas aí. Dúvidas? Pode falar o número da Professora, porque eu tô meio perdido. Qual questão que você também? Aqui, ó, eu estou recapitulando aqui a questão 12 a 14 da tirinha. Tirinha que fala sobre aqui, ó, as frases e orações. Tá? Vou repetir novamente. Eu solicitei que vocês retirassem do texto 2 frases e 2 orações. As frases são: agora uma notícia ruim. E qual, doutor? Né? Temos uma pergunta aí, uma frase interrogativa. E as 2 frases que possuem um verbo, logo são classificadas como uma frase verbal ou oração. Já engessei seus braços e pernas. Vai coçar. Ok? Aí, no caso, eu tenho que colocar tudo isso que estou em ordem na 13? Nicolas, eu preciso que você fale próximo ao microfone. Eu não estou conseguindo te ouvir. Então, isso que você falou, tem que colocar em ordem na 13? É na 12. É na 12? É questão número 12. Ah, tá. Tá? A questão número 12, você deveria retirar do texto 2 frases e 2 orações, Nicolas. Conseguiu entender? Professora, você pode repetir a resposta? Sim, posso. Olha, já engessei seus braços e pernas, tá? Engessei aqui, ó. Então, temos um verbo, é uma oração.
Vai coçar. Temos aqui uma locução verbal com o verbo auxiliar e o verbo principal. Temos uma oração. São as duas orações. Já engessei seus braços e pernas e vai coçar. Agora vamos colocar as duas frases, tá? Não possui verbo. Agora uma notícia ruim. Qual, doutor? Essas duas aqui são frases. Alguém atrasado? Não? Então, vou para a questão 13. Questão 13. Tô fazendo a 12, tá acabando. Dá 5 minutinhos. 5 não, 2, tá bom. Conseguiu, Nicolas? Me dá 2 minutos, só 2, tá bom. Já corrigi sim as anteriores, tá, Rayane? Inclusive, já coloquei até o gabarito lá no grupo. Quem não tem, pessoal, prestem atenção no que eu vou falar. Eu já estou, na verdade, eu terminei de corrigir na aula de sexta-feira passada até a questão 14. Quem não conseguiu fazer, estou fazendo novamente a correção, tá? Mas as questões anteriores ao número 12 já estão disponíveis no grupo. Deem uma olhadinha lá, por favor, ok? Então, vamos lá. Questão número 13. Vamos ver o que ela está perguntando. Ó, que locução verbal foi usada em uma das orações da tira? Bom, nós observamos que temos aqui na oração, né, na frase verbal, que chamamos de oração, uma locução verbal, tá? Ela possui uma locução verbal, ou seja, mais de um verbo juntos, ok? Chamamos de auxiliar e o principal. Qual seria essa oração que possui a locução verbal? Ou seja, dois verbos juntos, ao lado. Quem fez essa? Acabei de falar. Oi, voltei. Professora. Oi. Só um minutinho, tá? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Olá. Minha internet, ela aqui tá oscilando um pouquinho, tá, pessoal? Estão me ouvindo? Tá, mas tá oscilando mesmo. Ô, tia. Oi. Sim. Ô, tia. Oi, pode falar. A 13 seria engessei de braços e pernas? Isso. A 13, eu quero que vocês não separaram, não colocaram aí, identificaram quais são as duas orações? Né? Quais são elas? Já engessei seus braços e pernas. Pra mim é embaixo de tudo. Oi? Já engessei seus braços e pernas e vai coçar. Tá. Qual dessas duas orações aí é uma locução verbal? Ou seja, possui duas orações? Já engessei Já engessei seus braços e pernas. Eu já ouvi alguém falando aí. Qual dessas duas? Já engessei seus braços e pernas ou vai coçar? Que possui uma locução verbal. Engessei braços e pernas. Olha só. Já não é verbo. E olha só, preste atenção, Breno. Já não é verbo. Apenas engessei. Seus são pronomes. Então, não seria essa oração.
Engessei é verbo, meu amor, mas tem que, para ser uma locução, precisa ter dois verbos juntos, um ao lado do outro. Então vai ser qual? Vai coçar. Vai é o verbo auxiliar e coçar é o verbo principal. Vai é o verbo ir. É isso que eu ia falar agora. Então, na Ah, prova, 15 gramas, velho. tem Passar dois pode verbos na ser. prova. Vocês estão conseguindo me ouvir, pessoal? Muito mal. Sim. Muito mal? Desgrama, cara. Sabe? Bosta toda. Qualquer questão de português eu erro. Pessoal, olha só. Olha o comentário pelo chat. Já falei com vocês que não é para comentar. O Marcos falou que você tá muito lagada. Olha só. Evitem esses termos na aula, gente. Essa Ana Clara tá atrasada, já passou do horário? Oi? Professora, Olha só. Deixa eu falar uma coisa com vocês. A internet, ela está oscilando. Vai acontecer momentos que eu vou ficar travando, vai cair. Mas não tem problema. Vamos dar continuidade à nossa aula, tá bom? Vamos lá. Eu falei que passou do horário. Eu disse que passou do horário aí você tá. professora, Oi, Marcos. significa, tipo, lagada significa com a internet ruim, entendeu? Eu sei, pode deixar. Mas eu quero que vocês evitem ficar comentando no chat, tá? Só para não atrapalhar. Vamos lá, meus queridos, olha só. Então, a questão 13, qual vai ser? Vai coçar. Vai coçar, muito bem. Alguém está atrasado aí? Não. Rayane. Rayane, depois você dá uma olhadinha lá no gabarito, que no final da aula eu vou disponibilizar novamente, tá bom? Presta atenção lá no grupo. A Rayane perguntou se você já corrigiu a 7 a 8, a 9 a 11. Já foram corrigidas essas questões. Estamos na questão 14, tá bom? Eu também estou um pouco. Volto a falar, quem não está acompanhando, quem não entrou nas aulas anteriores, precisa acompanhar o grupo. Ok? Eu tô acompanhando, eu pulei as partes que eu não fiz. Isso. Então vamos lá. A questão 14. Como podemos classificar a estrutura desse texto? Que estrutura é essa? Ou seja, esse texto é um poema, é um parágrafo, uma prosa, ou ele é uma... Tirinha. Isso, uma tirinha, ou seja, é uma história em quadrinhos, não é isso? Ah, ele tem que colocar uma história. Então em na quadrinhos. 14 eu boto uma história em quadrinhos. Isso, você vai colocar histórias em quadrinhos. Quando o texto possui uma história em quadrinhos, qual tipo de texto possui? Possui sempre um diálogo, isso aí, né? As personagens, elas precisam se comunicar uma com a outra. Então, nós chamamos de diálogo, a conversa, a fala dos personagens. Não é isso? Então, vamos lá. Repetindo a questão número 12. As frases são: agora, uma notícia ruim. E qual, doutor? As duas orações são elas: já engessei seus braços e pernas e vai coçar. Na questão 13, solicita uma oração que possua uma locução verbal. O que é isso, professora? Locução verbal é quando possui dois verbos, um ao lado do outro. No caso, o principal e o auxiliar. Então, a oração que possui uma locução verbal é vai coçar. Pronto.
E a questão 14 está perguntando qual a estrutura desse texto. Esse texto é uma história em quadrinhos, logo possui diálogo. O que é um diálogo? É uma conversa, a fala dos personagens. Ok? Ou tem alguém aí com dúvida? Posso continuar? Sim. Pode. Olha só, uma fala importante. Agora, nós aprendemos sobre frases e orações. Agora vamos falar um pouquinho o que é um período, tá? Vocês vão conhecer a estrutura. Como é que vocês identificam num texto que ele é classificado como período? Eu gostaria de algum aluno para fazer a leitura para mim, por favor. Ô, professora, Oi? você pode repetir a 14? A 14? Pessoal, só um minutinho, por favor, que eu vou repetir a 14 aqui. A estrutura do texto é um diálogo, ou seja, ela é uma história em quadrinhos. A estrutura do texto é um diálogo, Obrigado. tá? História em quadrinhos. Eu falei primeiro. Esse texto é grande ou só dá para uma pessoa ler mesmo? Oi? Não dá pra dividir, não? Dá para dividir, pessoal, olha só. Período, ele tem bastante coisa aqui, ó. Depois eu vou perguntar, vamos fazer aqui, né, as atividades. Só que eu quero assim, um vai ler o enunciado, um vai ler o período simples e o outro vai ler período composto. Preciso de 3 alunos. Posso ler a explicação. Ó, o Davi vai ler a introdução, a Fernanda vai ler período simples e o Gustavo vai ler o período composto. Pode ser? Falou em segundo foi o Nico. Pode. Pode. O Marcos falou depois de mim que queria ler. Oi, Davi. Eu falei. Foi o Nicolas que falou. Tá ok. Então o Nicolas lê a introdução. Ninguém falou que foi composto. Pode ser, pessoal. Fica combinado assim? Introdução, então, o Nicolas começa. Período simples, a Fernanda. E período composto, o Gustavo. Foi eu que falei primeiro, professora. Não foi o Nicolas, não. Ai, gente, tá difícil. Então você lê, Davi. Não tem problema. Fui eu, aí depois o Marcos, depois o Gustavo, depois a Fernanda, e depois foi o Nicolas. O Davi Melo, lê a introdução simples. O que acontece? É o Davi Melo, Nicolas e Marcos. Foi o que falou primeiro. Eu falei que você ficou com problema da posição, você vai ler e tu tá reclamando. Olha só, todos irão participar, mas assim, tem que ter calma, paciência. Eu sei, pô. Os caras Tá? Vamos lá, vamos iniciar. Não temos muito tempo, não. Pode iniciar aí. Vai, Nicolas. Ué, não era você primeiro? Não, tô fazendo introdução, eu vou ler o período simples, vai. Tá, beleza. Tá, período. Classificação do período. Nicolas, olha só, eu preciso que você leia mais alto. Essa aula ela fica gravada. Não tô conseguindo te ouvir, meu amor. Ah, tá, desculpa. Fala próximo ao microfone. Período é frase organizada em uma ou mais orações. O período pode ser simples ou composto. Acabou já. Olha só. Tá muito baixo. Período é um enunciado organizado em uma ou mais orações. O período pode ser simples ou composto. Ou seja, lembram que eu estava explicando o que é frase e tipos de frase, né? A frase nominal, ela não possui verbo. A frase verbal, que é a mesma coisa que a oração. Por quê? Possui um verbo. Agora, vamos conhecer um pouquinho sobre o período.
O período é aquele enunciado que possui uma ou mais orações. Por quê? Nós temos o período simples, tá? Que é formado por uma oração, e temos o composto. Composto, como o próprio nome já classifica, tem mais de uma oração, tá bom? Então vamos lá. Período simples. Pode fazer a leitura. O período simples é formado por somente uma oração agrupada. Sou eu, a professora que tinha pedido. É Fernanda. Deve ler os exemplos, cara. Deixa o Davi ler os exemplos, que aí ninguém fica com uma guerra gigante assim. Hoje tá difícil aí a briga, hein? Não tá entendendo mais nada. Era Davi, professora. Nicolas e Davi combinaram assim. Mas a tia tinha falado desde o início, Fernanda. Olha só, Agora, pessoal, olha só. É a Fernanda, já combinamos. Então, a Fernanda vai ler o período simples. Depois eu vou solicitar para o Davi fazer a leitura, tá bom? Do exercício. Vai ter exercício para todos, leitura para todos. Não precisem se preocupar, tá bom? Vai, Fernanda, por favor, continua. Vou continuar da parte que eu parei. Uma oração agrupada em torno de um único verbo ou de uma única locução verbal. Quando isso ocorre, a oração desse período é denominada oração absoluta. Isso, olha só. Então, rapidinho, tá, Fernanda? O período simples, né, como o enunciado já fala, é formado por apenas uma oração, tá? Em torno de um único verbo. Então, para ser considerado um período simples, só vai possuir um verbo, tá? Ou uma locução verbal. Lembrando que para ser locução verbal, esses dois verbos eles precisam estar um ao lado do outro, juntinho, tendo a função de locução, tá? Quando isso ocorre, classificamos de oração absoluta. Não esqueçam desse nome. Só vai ser oração absoluta, tá? O período simples. Período composto não tem essa classificação. Apenas o período simples. Leia, Fernanda, alguns exemplos do período simples. Exemplos. Estamos felizes com os resultados. Faltam apenas alguns dias. Talvez eu vá. Isso. Ó, Fernanda leu 3 tipos de período simples. Por quê? Olha o primeiro. Estamos felizes com os resultados. Qual é o verbo? Possui verbo essa oração? Sim. Sim. Qual seria ele? Estamos? Estamos, né? Ele tá até destacadinho aí. Então, apenas esse verbo nessa oração, não tem mais nenhum, tá? Felizes, substantivo, né? Não, felizes é adjetivo, com é preposição, os artigo, resultado substantivo. Então, só tem um verbo nesta frase, nesta oração. Por isso, ela é classificada como período simples, ou também conhecida como oração absoluta, porque só tem ela, só tem esse verbo. O segundo exemplo, faltam apenas alguns dias. Qual seria o verbo dessa oração? Faltam. Tem outro? Teria outro aí, verbo nessa frase aí, nessa oração? Não. Não tem. E na última, né? Na última aí, talvez eu vá. Qual é o verbo que possui? É vá. Vá, né? O verbo ir. Então, não tem outro, apenas esse. Então, ela é classificada como período simples, ok? Vai, agora vamos conhecer um pouquinho o período composto. Quem vai ler o período composto? Era eu. Posso ler então, tia? Pode, claro. Ok, período composto.
O período composto é formado por mais de uma oração. Nesse caso, a quantidade de orações é sujeita a um número de verbos ou de locuções verbais. Isso. Então, olha só. Olha como é que é diferente, pessoal. O período composto já é formado por mais de uma oração, tá? Por que é mais de uma oração? Porque a quantidade vai dizer se é um período composto simples. Por isso, pela quantidade de orações, de verbos que possui esta oração, tá? Olha lá. Lê pra gente o primeiro exemplo aí do período composto. Ok. Faça como eu pedi. Isso, faça como eu pedi. Nós temos aí quantos verbos? 2. 2. Pode ler, quais são eles? Faça e pedir. Isso, faça como eu pedi. Então, aí nós temos 2 verbos. Se tem 2 verbos, a presença de mais de um, ela vai ser o quê? Uma locução verbal? Hã? Elas são Simples ou composto? compostas. Composto. Tem mais de um ou mais já é classificada como período composto. Olha como é que é importante, pessoal, vocês identificarem o verbo. Eu costumo dizer que o verbo é a alma da oração, tá? Por isso que é muito importante vocês identificar. A primeira coisa que vocês devem identificar numa frase, numa oração, né? É o verbo. É ele que vai te direcionar, ok? Olha o outro exemplo aí. Leia, por favor. Não sei se tenho coragem. Isso. Quais seriam os verbos aí? Sei e tenho. Isso. Sei e tenho. Então, ela vai ser classificada como período composto. Tem mais de um, vai ser período composto. O terceiro exemplo. Começou a gritar enquanto ele ia passando. Isso. Olha só essa aí, essa oração. Quantos verbos ela possui? 3. Quais são eles? Começou a gritar e passando. Pois é, tá? Uma pequena oração possui 3 verbos. Começou a gritar enquanto ele ia passando, tá? Por isso ela é classificada. 2 ou mais já é classificada como período composto. Leia, por favor, aqui abaixo. Ó. Não esqueça, é uma observação muito importante. Pode ler. Uhum. Tipo, Marcos? Quer ler, Marcos? Pode ser. Pode? Então vai lá. Lê a observação, por favor. Não esqueça, o número de orações em um período depende do número de verbos ou de locuções verbais presentes no enunciado. Isso, muito bem, obrigada. Olha só, é o que eu já falei anteriormente. O que vai classificar se ele é período composto ou período simples é o quê? A quantidade de verbos ou locuções verbais. Uma coisa importante, pessoal, vocês não podem confundir locuções verbais com verbo. A locução verbal, ela tem a presença de 2 verbos juntos, ao lado do outro. Por isso é uma locução, é considerado como um, é contabilizado como um, tá? Olha aqui, ó, nos exemplos acima, eles são verbos que estão separados na oração, tá? A locução ela vem ao lado um do outro e é considerado como um apenas, ok? Bom, agora tem atividade 2 aqui, que eu gostaria que vocês fizessem aqui o número 15 agora, em aula, para que possamos fazer a correção e tirarmos as dúvidas, tá? Todos fazendo, por favor, da letra A à letra D. Façam aí rapidinho.
Quem já fez, ótimo. Todos estão em posse da apostila de setembro? Qualquer coisa eu coloco aqui, tá? Ó, quem está sem apostila, copia aqui do arquivo. Copie essas 4 frases. Quem está sem apostila, por favor. Quero que todos façam, tá bom? Quem for terminando, avisa, tá? Alguns alunos não estou visualizando, tá com a câmera desligada. Eu terminei já ali Oi? terminei já aqui. Já terminou, Gustavo? Ótimo. Pessoal, estou visualizando que alguns alunos não estão presentes, tá com a câmera ligada, mas não estão em aula. Por favor, tá? Horário de aula. Não adianta deixar a câmera ligada e não estar participando. É preciso que vocês estejam acompanhando o andamento da aula, tá bom? Fala, Yuri. Yuri? Oi, tia. Ah, tá tudo bem? Você ligou o áudio? Não. Tá. Olha só, Arthur. Você relatou aí, colocou que está sem apostila. Meu amor, você não está com a apostila por qual motivo? Não foi buscar, por quê? Arthur? Sim, então eu vou pedir que você copie essas frases agora, por favor, e faça a atividade para que possamos fazer a correção. Tá bom? Você vai copiar aqui, ó, as 4 frases, porque é preciso classificar se ele é simples ou composto, tá bom? Na número 15 tá assim, ó, classifique os períodos em simples ou composto. Em seguida, se o período for composto, indique quantas orações ele possui, tá? O que vai classificar a quantidade de período é a quantidade de verbo ou locução verbal. Vocês irão aí, se for composto, vai separar as orações. Ah, essa oração vai até aqui, aí bota um traço.
separa. Aí bota primeira e segunda. Só se ela for um período composto, tá bom? Encontrei. Já acabei até 17 aqui. Oi? Ô, Já tia, acabei até 17. Fala, meu amor. empregada seria um verbo? Oi, não entendi, Breno. Empregada seria um verbo? Qual frase? Empregada. Não, Breno, não é um verbo não, cara. Não, meu amor. Qual frase que você tá? Qual letra? Na D. Tem empregada. ali. Não, empregada não, meu amor. Empregada é o substantivo. Tá bom? Também pode ser às vezes um adjetivo, talvez, eu acho. Não sei. Dependendo da frase. Isso. Empregada, meu amor, é aquela profissional, né, que ajuda o responsável na limpeza, que é contratado para fazer limpeza na casa, no escritório, dependendo do local, né? Que tem essa função de ajudar nos trabalhos domésticos, até mesmo de um escritório, de limpar, né? Organizar. Vou dar só mais alguns minutinhos e faremos juntinhos, tá? Vou tirando as dúvidas aí. Eu tinha esse tempo, já acabei até 17. Show, muito bem. Aí eu vou pedir para sexta-feira que vocês façam até... Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acho que dá para terminar aqui, pelo menos até a 19, para nossa próxima aula, né? Aí vai ficar da 20 a 23, que é uma interpretação de texto. Dá até para fazer tudo para nossa aula de sexta-feira, porque nossa aula de sexta-feira já será outubro, né? Já estamos na reta final. Podemos corrigir? Então vamos lá, para não perdermos tempo. Deixa eu falar uma coisa aqui, tia. Oi, meu amor. Aí depois, se conseguimos chegar até o poema ali, eu posso ler então o poema? Pode, sim, sim. Ah lá, a janela do cara já pedindo, antes mesmo de começar. Então vamos lá. Primeiro. Ah, tá. Vamos lá então, ó. A letrada número 15 está pedindo, ou melhor, o número 15 está pedindo para classificar, como eu já falei, simples ou composto. Então, na letra A, a oração está assim. A mulher desviou o rosto e piscou os olhos várias vezes. Primeiramente, a primeira coisa que vocês têm que localizar, o que é? É os verbos, né? Se será um ou mais de um, vamos ver. Qual verbo que vocês localizaram aí? Ou os verbos? Eu coloquei desviou e piscou. Isso. Então, aqui, ó, vou marcar aqui. Uma composto. Desviou. É composto. E qual é o outro? Piscou. Piscou. Teria outro aqui nessa oração? Não que eu saiba. Não, não tem mais não. Apenas esses dois verbos aqui. Desviou e piscou. Pronto. Já localizaram os verbos. O que vocês têm que fazer? Essa frase, como é que ela vai ser classificada? Oi? Composto. Então, já vou colocar aqui do lado, ó. Período composto, tá? Eu coloquei só composto, vírgula, o número de verbos. Tá, quem colocou só composto não tem problema não. Colocou aqui período composto ou composto, ok. Mas o que eu solicitei no enunciado que vocês fizessem também? Se fosse composto, era para separar, não era? As orações?
eu marquei, tipo, eu sublinhei embaixo dela e também escrevi lá. Você marcou até onde? Não, tipo, eu embaixo eu sublinhei o verbo e quando for composto eu escrevi. Composto, vírgula, desviou e piscou. Ah, tá ótimo. Perfeito. Pode ser assim. Alguém fez de outra maneira? Não. Não? Coloquei Isso. composto, vírgula, o número de verbos. Isso. Mas olha só, faltou uma coisinha. Lembrando, se se a oração foi classificada como composta, né? Eu vou separar aqui. Ela possui mais de uma oração. Onde vocês acham que termina a primeira oração? Mas sim. Ó, a mulher desviou o rosto e piscou os olhos várias vezes. Ela possui duas orações, por quê? Possuem dois verbos, desviou e piscou. Como é que eu posso separar aqui com um traço? Onde a primeira termina? A mulher desviou o rosto. Aí vocês irão colocar um traço. Aqui, e piscou os olhos várias vezes, é a segunda oração. Lembrando novamente, a primeira oração, a mulher desviou o rosto, barra aqui, e piscou os olhos várias vezes, é a segunda oração. Marcaram aí? Marcaram? Sim. Olhem o arquivo para fazer igualzinho, tá, pessoal? Vamos lá. Letra B. O menino namorava o novo brinquedo o dia inteiro. O que vocês deverão fazer primeiramente? Namorava. Isso. Qual seria o verbo aí? Namorava. Namorava, que vem do verbo namorar. Tem outro? Não. Não, muito bem. Não possui mais verbos, apenas uma oração, ok? Então, aqui precisa separar? Não, essa oração é única. Quando ela for um período simples, ela vai se chamar de oração absoluta, ok? Da supremacia, né, tia? Oi, amor? Absoluta supremacia. Absoluta porque ela é única, né? Não tem outra. Por isso que chamamos também de oração absoluta, ok? Então, a letra B da número 15 é classificada como período simples, porque, novamente, recapitulando, porque possui apenas um verbo, namorava. Letra C. Bora? Quais seriam os verbos ou o verbo? Eu só achei um que seria é. Isso, o verbo ser, não é isso? Ó, o verbo ser. A zebra é um animal muito moderno. Apenas esse verbo, o verbo ser, tá? Menosendo é. Isso. Então, como é que eu vou classificar elazinha? Essa oração? Período simples, muito bem. Coloquem aí, quem quiser, o período, escrever mesmo, período simples ou simples. Ok. Esse próximo achei bastante. Oi? Esse próximo eu achei bastante. Pois é. Olha aqui, recapitulando a letra C, ela é classificada como período simples porque possui apenas um verbo. Então, ela é oração absoluta, só possui uma oração. A letra D, Né, tia? temos aí a oração. A empregada ouviu o telefone tocar e logo sentiu a presença de alguém na sala. Eu achei 3. Eu posso falar. Quais seriam os verbos aí? Eu achei ouvir, eu acho que é ouviu, tocar e sentiu. Ouviu. Peraí. Ouviu, tocar. Sentiu. Isso.
Sentiu, né? Teria outro verbo? Acho que não. Só se fosse empregada. Empregada não. Empregada aqui é substantivo, tá? Então, vamos lá. Aqui, pessoal, olha só. A empregada ouviu o telefone tocar e logo sentiu a presença de alguém na sala. Como é que eu vou... Eu já sei que o período é composto porque possui mais de um verbo, tá? Aqui eu vou só separar em quantas orações. Como é que ela vai ficar? A empregada ouviu o telefone tocar é uma oração. E logo sentiu a presença de alguém na sala é a segunda oração. Então, temos duas orações, tá? Aqui, ó, só porque na primeira oração são dois verbos, mas eles não são auxiliares, eles não estão um lado do outro, mas é considerada apenas como uma oração, tá bom? Os dois verbos na mesma oração. E a segunda é, e logo sentiu a presença de alguém na sala. Período composto. Tudo bem até aí? Ou alguém está com dúvida na localização do verbo? Por quê? Olha só, eu estou separando aqui para vocês. Tá quase terminando a aula, né? Agora que eu vi, são 7 minutinhos. Eu estou separando aqui, pessoal, a frase para vocês conseguirem identificar por que é um período composto, por que é um período simples. Isso ajuda na hora que vocês forem estudar. Fala, meu amor. Oi? Alguém chamou? Foi eu, tio. Fala, Yuri. Eu posso sair por causa que meu celular tá 2%. Pode sim. Já está quase terminando, tá? Pessoal, olha só. O que eu vou solicitar? Que vocês façam, tá? Da questão 16 à questão... Deixa eu só verificar aqui. 19? Questão 16 até a questão 19 para sexta-feira. Quem já fez até a questão 19 e quiser fazer 20 a 23 também, pode terminar a apostila. Não tem problema, tá? Mas é até a questão 19, tá? Por favor, tá? Atividade 2 está fazendo referência ao período e à classificação do período. Então, podem retornar à leitura para entender novamente o que é um período, tá? Por que ele é classificado como período simples e composto para fazer as atividades. Ok? Eu vou só repetir aqui a questão número 15. Letra A é um período composto. Nós temos os verbos desviou e piscou. Letra B é um período simples porque possui apenas um verbo, namorava. Letra C é um período simples também, possui apenas um verbo, verbo ser. Letra D é um período composto porque possui duas orações, período composto, ok? Tudo bem? Todos fizeram? Arthur, você conseguiu copiar? Número 15. Arthur. Acho que ele não está. Bom, pessoal, finalizando aqui, eu vou colocar o gabarito. Para aquela aluna, Rayane, né, Rayane? Você que ficou sem acompanhar, eu vou colocar lá as questões anteriores, tá bom? Dê uma olhadinha lá no grupo e você pode fazer a correção aí. Ok? Então, não esqueçam de fazer a atividade para a próxima aula, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima.